Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questão aqui de geometria espacial que fala o seguinte, questão do Enem. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira por meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Ele disse aqui que ele vai usar um cilindro, né, cujo diâmetro ali ele vai ser D. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui mais ou menos um cilindro, tá? Para que a gente tenha uma ideia geral aqui e a gente possa fazer a resolução dessa questão com mais técnica e mais qualidade, tá? Então, olha só, nós temos aqui o cilindro. Eu vou dizer que esse cilindro aqui, ele tem um diâmetro D. Então, se o diâmetro é D, esse raio aqui, ele tem que ser a metade do diâmetro, ou seja, D sobre 2. Tranquilo? O que foi que ele falou? Ele está dizendo que ele deu 5 voltas completas. Então, se ele deu 5 voltas completas, isso implica dizer que ele enrolou esse cilindro 5 vezes. Então, se ele enrolou esse cilindro 5 vezes, é porque, olha só, esse papel, ele conseguiu ser 5 vezes maior que a área lateral desse cara, tá vendo? Ó? A área lateral. E a gente lembra o que, pessoal? Que a área lateral aqui, nesse caso, ele tem que ser, né, a altura, e esse cara aqui é o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr. Tranquilo? Então, olha só, tá? Ele falou aqui que o papel, ele é quadrado. Então, pessoal, se ele é quadrado, é porque essas duas medidas são exatamente iguais. Tranquilo? Então, se eles são iguais, isso implica dizer que essa altura, ela também tem que ser, ó, o nosso comprimento. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é o comprimento da circunferência, tá? Que é 2π vezes r. Professor, e que circunferência é essa? Vai ser essa circunferência aqui, tá vendo? Que é base desse cilindro. Então, ficaremos com 2 vezes π vezes o r. E o r é quem? O r é o diâmetro dividido por 2. 2 em cima, 2 embaixo, eu cortei e ficaremos com π, olha só, com π, que multiplica d. Então, aqui, pessoal, nós temos, né, o nosso comprimento, tá certo? Então, como eu tenho esse comprimento aqui, tá bom? Então, eu sei que o lado desse cara aqui vai ser π vezes d, ou seja, o lado da nossa folha aqui, tá? Mas lembra, olha só, no caso, o lado, perdão, do nosso cilindro, tá? Como ele deu 5 voltas, isso implica dizer que a área tem que ser 5 vezes maior. Portanto, a folha aqui, pessoal, a folha, olha só, ela tem que ser π que multiplica d, só que multiplicado por 5, porque tem que ser 5 vezes. Então, ficaremos com 5 vezes π vezes d. Fechou? Então, é isso, pessoal. A resposta tem que ser letra D e a gente se vê na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Valeu!